Fala galera, beleza? Há uns dias a gente falou um pouquinho aí sobre o deck do Fofo Animal, não é? Então agora é hora da gente fazer uma análise sobre o deck do Mecanismo Antigo. Um deck aí que fez sucesso no canal, muita gente curtiu e montou. Paralelos e até alguns decks bem mesmo nesse estilo aqui. E a pegada dele é o seguinte: muito ataque e ganha logo a partida. Mas a gente já fala das estratégias de jogo. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geral desse deck. Esse deck eu dividi ele naquela estrutura clássica do 2020, em que você tem 20 monstros aí para você poder trabalhar a sua jogada e 20 cartas que não são monstros, né? Então elas podem ser tanto mágicas quanto armadilhas. Eu optei por não colocar armadilhas nesse deck para facilitar as fusões. Esse é um deck fortemente voltado à fusão. Então, quando a gente falar das análises de prós e contras, a gente já fala do porquê que isso também é um pouco ruim, tá? Dependendo do tipo de deck e do tipo de jogada que seu adversário fizer. Mas de forma geral, a gente tem essa estrutura e a gente vai falar agora um pouquinho dos monstros, tá? Essa carta aqui ela é uma carta que eu uso para fusão. Eu posso até tirar ela do deck, porque dificilmente eu vou puxar ela através de um efeito. É muito mais fácil eu puxar essa carta normal, em uma compra normal, do que usar um efeito para poder puxar ela. Aí, a gente tem algumas cartas aqui que desempenham um papel bem importante. Como é um deck voltado à fusão, eu tenho que ter cartas que não auxiliam na fusão. E essa aqui é uma delas. O cão de caça do Mecanismo Antigo, ele tem dois efeitos. O primeiro é que ele vai causar 600 de dano no oponente, quando ele é invocado por invocação normal. O outro efeito dele legal é que você pode fazer uma invocação fusão. Ele está em campo, você ativa, faz uma invocação fusão utilizando os monstros que estão ou na sua mão ou no campo. Essa carta ela é auxiliar para fusão. Então acho que nem vale a pena comentar muito sobre ela. Também para poder invocar monstro caso eu não tenha, não é? Então é interessante você ter também. Essa carta é importante porque você usa ela para comprar mais uma carta. Então a caixa do Mecanismo Antigo funciona da seguinte forma. Você tem um acionamento de algum efeito e vai adicionar essa carta na sua mão. Aí você pode ativar o seguinte, ó. Adicionar um monstro, terra e tipo máquina, não é? Que tenha 500 de ataque ou defesa do seu deck à sua mão. Então você pode adicionar ou o dispositivo do Mecanismo Antigo, ou a estrutura do Mecanismo Antigo. E acho que nesse deck aqui só. Essa carta não dá porque aqui tá 100 e 800. Então poderia substituir por essa daqui, é uma opção. Então fica aí uma dica para quem quiser melhorar o deck. O dispositivo, ele é uma carta que dificilmente eu uso, mas que ele tem um papel auxiliar aí durante as batalhas. O que eu posso ativar? Um efeito para quando esse monstro ele foi invocado, eu não permitir que sejam ativadas ou cartas de magia, de armadilha, ou de monstro durante a fase de batalha. Aí o interessante desse tipo de estratégia é que você consegue batalhar e o seu adversário não vai ativar nenhum desses efeitos aqui. O Wyvern, ele é um dos motores do deck, ele funciona como um buscador. Então através dele você pode buscar uma carta do Mecanismo Antigo do seu deck, porém uma restrição é que se você fizer isso, você não pode baixar cards no campo. Então se você tiver que baixar alguma armadilha, alguma carta mágica para se antever a um ataque, é interessante você fazer isso antes de invocá-lo e ativar os seus efeitos, beleza? Aí eu tenho 3 dele, porque ele é uma carta motor aqui no deck, é uma carta buscadora. E quando a gente falar de estratégias, eu vou falar sobre uma combinação que é muito frequente de se fazer, que é o seguinte: você invoca ele, com ele você compra essa carta aqui, com essa carta você ativa o efeito de pegar mais outra do deck, e nessa brincadeira você já tem 3 monstros para fazer uma fusão, se você tiver uma carta de fusão.
Mas calma que a gente já fala aí dos efeitos, né? de estratégia de jogo. Aí dando continuidade, a gente tem a estrutura do mecanismo antigo. Eu tenho 3 porque ele também funciona como um buscador. É um deck que a gente trabalha muito bem os buscadores quando possível, né? Aí qual que é o efeito dele? Ele tem 2. Quando você descarta uma carta, e pode ser qualquer carta, não precisa ser do arquétipo mecanismo antigo, você pode adicionar ou o golem à sua mão, ou uma magia que especifique lá o golem do mecanismo antigo. Aí uma magia que tem essa especificação, e a gente já vai falar das magias, é essa carta aqui de fusão. A fusão do mecanismo antigo. Aí um outro efeito que ele tem, mas que é difícil a gente ativar, é difícil cair uma condição que a gente ative, é o seguinte. Se ele com a face para cima deixar o campo por um efeito do oponente, você pode invocar até 3 golem do mecanismo antigo da sua mão, ignorando as condições de invocação. Porque o mecanismo antigo, o golem, né, do mecanismo antigo, ele não pode ser invocado por invocação especial. Mas esse efeito aqui da estrutura do mecanismo antigo quebra, né? Quebra esse efeito. Então você consegue sim chamar ele. É um efeito muito legal. Tem um efeito que eu acabei aqui não comentando, que é o de que quando você ataca, o oponente não pode ativar nem magia e nem armadilha até o final da etapa de dano. Esse é um efeito comum. Muitos mecanismos antigos têm esse efeito. Deixa eu ver aqui. Se esse card atacar, o oponente não pode ativar efeitos de monstro até o final do turno. Então aqui magia e armadilha não podem ser ativadas. E aqui efeitos de monstros não podem ser ativados. O soldado do mecanismo antigo também tem um efeito parecido. Se ele atacar, mesma coisa. Não pode ativar efeito nem de magia e nem de armadilha. Essa carta eu tenho como uma carta auxiliar para fusão. Dificilmente eu uso ela. Eu nem vou ler o efeito dela, porque eu só uso ela mesmo para fusão. Ela não é uma carta muito interessante. Vocês podem até substituí-la por outras. Aí tem o golem. Quando ele ataca, né, o oponente não pode ativar nem magia nem armadilha até o final da etapa de dano. E ele também tem dano perfurante. Então se o monstro estiver em posição de defesa, vai causar estrago mesmo assim. Eu tenho 3, porque dá para fazer algumas fusões que precisam, né, de 3 golem. E a gente já vai falar da fusão também. E tem aqui um golem que ele é a versão murro definitivo. A diferença é que ele tem um efeito a mais que o outro. Então, por exemplo, ele pode atacar até 2 vezes por turno, né? Se você, deixa eu ver, quando destruir um monstro de batalha, pode descartar um monstro tipo máquina. Isso, aí ele pode atacar mais uma vez. Ele tem um outro efeito, você pode adicionar uma polimerização à sua mão. E também um mecanismo antigo, né, do cemitério. Então ele é basicamente um golem com alguns efeitos a mais. Tem aqui uma carta também poderosa, que é o dragão reator do mecanismo antigo. Essa carta é muito boa quando você invoca para atacar. E os efeitos dela são o seguinte. Se ele atacar, o oponente não pode ativar nem magia, nem armadilha e nem efeitos de monstro até o final da etapa de dano. Então isso é um efeito muito poderoso. Tanto que ele é nível 9, eu acho que os golems são nível 8. Vamos voltar aqui. Exatamente, é nível 9. Eu só tenho uma dessa carta, porque como tem muitas cartas aqui que não são de invocar, vocês estão vendo? Ó, invocação normal. Se eu puxo uma mão com todas essas cartas aqui, eu já não jogo, não é? Então eu tenho só um dragão reator, mas é possível sim colocar 12. Se colocar 3 eu já não sei se fica legal, você teria que reestruturar o deck para ele atender aí essa necessidade. Outro efeito legal, depois que ele ataca o monstro, você pode destruir uma
armadilha ou magia no campo, tanto no seu campo quanto no campo do adversário, tá? Agora que a gente falou dos monstros, vamos falar um pouquinho das magias, tá? Sobre esse efeito aqui de destruir uma carta de magia, a gente pode ativar alguns efeitos com destruição de carta de magia, assim como a gente faz também no deck lá do Fofo Animal, né? Por exemplo, vamos começar em uma ordem aqui que não é necessariamente linear. Essa carta, ela é a Vila Mecânica, ela é uma carta de campo, uma carta de magia de campo. Você não vai utilizar o efeito dela enquanto ela está em campo, você vai utilizar quando ela for destruída. Quando essa carta ela é destruída, você pode invocar um mecanismo antigo da sua mão, deck ou do cemitério. Então esse é um efeito bem interessante, inclusive com essa carta você pode invocar essa. O golem não, os golems não, mas o restante aqui você invoca. Porque os golems eles têm a condição lá, né, de só ser invocada por invocação tributo. Outra carta interessante, Fortaleza do Mecanismo Antigo. Essas primeiras cartas elas têm muito efeito, né, para vocês poderem ter aí pelo menos 4 monstros na mão ou invocar uma fusão. Para o oponente não barrar os seus efeitos, é interessante você usar essa carta aqui chamada Fortaleza do Mecanismo Antigo. Quando vocês colocam essa carta em campo, seu oponente não consegue ativar cards ou efeitos em resposta à ativação dos efeitos ou cards de mecanismo antigo. Então você pode ficar lá combando, fazendo várias sequências até você terminar a sua jogada, sem que o oponente interrompa. Isso é muito bom mesmo. O outro efeito também aqui esmagador é o seguinte. Cadê? Ó, durante o turno em que eles forem invocados por invocação normal ou especial, seu oponente não pode escolher esses monstros, né, do mecanismo antigo, como alvo de efeitos. E eles nem podem ser destruídos por efeitos de card do oponente. Poderoso, né? Se o oponente tentar ativar algum efeito de selecionar um monstro seu, ele não vai conseguir. Ou não vai conseguir ativar, ou ele vai conseguir ativar, mas ele vai ter que selecionar um monstro dele lá, porque o seu não vai ser possível. Certo, então a gente tem essas cartas aqui. Um último efeito legal de se comentar é que quando essa carta é destruída, você também invoca o monstro, só que limitadamente, ou da sua mão, ou do cemitério. Você não pode invocar do deck igual a Vila Mecânica permite. Então eu tenho 2 Vilas Mecânicas, tenho 3 Fortalezas do Mecanismo Antigo. Aí cartas auxiliares, né? A gente tem aqui o Florescer de Cinzas, que eu uso como uma Trap Hand, né? Uma carta aí de mão mesmo para negar alguns efeitos. Hijack, Destruir Monstros. Outra carta auxiliar, 2, não é? A gente tem o Tufão Espacial Místico. E a gente tem também essa carta para fazer invocação de monstros. Aí dá para invocar, por exemplo, essa Hidra do Mecanismo Antigo, para ter mais monstros e fazer fusões, tá? Aí sobre fusões, a gente já comenta. Vamos só falar um pouquinho aqui dessa carta que é a Catapulta do Mecanismo Antigo. Ela tem dois efeitos importantes. É de destruir um card seu virado para cima. Aí pode ser ou a Vila Mecânica ou a Fortaleza do Mecanismo Antigo. Com isso você invoca um monstro. E além de invocar um monstro, você também... Cadê? Você pode ignorar as condições dele de invocação. Você pode chamar um golem se precisar. Além disso, acho que você compra um card. Cadê? Tá, não. Outro efeito é que você pode banir essa carta do seu cemitério. Você pode destruir um card com a face para cima do seu campo. Aí novamente, pode banir do cemitério e banir ou essa carta. E destruir, desculpa, ou essa carta ou essa. A única limitação que você vai encontrar é que você não pode controlar nenhum monstro. Então para usar esse efeito é um pouco chato. Você tem que ter essa carta
e essas daqui na sua mão, ou essas duas aqui em campo, tá? Aí agora sim vamos falar sobre fusões. O vínculo do poder, você pode utilizar aí os monstros do seu campo ou da sua mão. E o legal é que o ataque do seu monstro de fusão fica dobrado. Aí você vai sofrer depois um dano, né, igual ao ataque do seu monstro, então o ataque original, tá? Então se o monstro tem lá 3.000 de ataque, no final da partida você vai tomar 3.000 de ataque, e não 6.000. Essa carta aqui você usa para fusão, como se fosse uma polimerização. A diferença em relação à polimerização é que você vai ter um efeito adicional. Se você controlar um golem, você não precisa utilizar monstros do campo, ou um golem do murro definitivo, né? Você pode usar monstros do seu deck, isso é muito legal. A polimerização maior, ela precisa de pelo menos 3 monstros, e ela traz alguns efeitos aqui para cobrir as deficiências do deck. Eu já vou comentar sobre esses efeitos depois que eu falar sobre o extra deck. Tá, e tem essa outra carta aqui muito importante, que é a fusão sobrecarregada. Você utiliza ela para poder banir os monstros que estão no seu cemitério e fazer uma invocação por fusão. Aí você pode invocar o mecanismo antigo do caos. Então é também aí mais uma carta poderosa. Beleza, então, a gente falou já um pouquinho sobre os monstros, sobre as cartas mágicas. Eu não tenho cartas armadilhas. E até dando uma justificativa, eu não tenho carta armadilha porque esse deck ele tá muito focado em ataque e fusão. Então eu não estou trabalhando muita parte defensiva dele. Tem estratégias aqui, eu já comento sobre as estratégias, mas o foco maior mesmo é o ataque e ganhar, mas ganhar rápido. Não é um deck muito bom pra gente manter uma constância assim, de jogada, né? Legal. Vamos falar agora sobre o extra deck, que é a parte principal, né, do mecanismo antigo. A gente tem, aí eu não sei pronunciar, o Howitzer, né, Howitzer, alguma coisa nesse sentido. É uma carta muito importante, porque ele não é afetado por nenhum efeito de card, nenhum. Ele pode ser tributado, claro. nenhum card é totalmente imune a alguma fraqueza, todos têm. E a defesa desse, no caso, é não poder resistir, né, ao tributo, mas faz parte. Ele tem um efeito que você pode causar 1000 de dano. E o segundo é que se ele for destruído, você pode invocar o monstro do deck ignorando as condições de invocação. Então você pode chamar de novo um golem, pode chamar um reator, embora o reator ele pode ser chamado por invocação especial, não é? Ou qualquer outra carta aí, mecanismo antigo do seu deck, tá? Então eu tenho 3 dele. Ele é uma carta que ele acaba sendo também um buscador, além de funcionar como uma barreira de defesa. E a gente tem também o Golem Megaton do mecanismo antigo. Quanto mais Golem você utilizar na fusão dele, máximo 3, mais ataques ele pode realizar. Então, um efeito legal dele é que se ele for removido do campo, aí pode ser, por exemplo, banido, pode ser enviado ao cemitério. Se ele for devolvido ao extra deck, eu não sei se o efeito é ativado, talvez sim. Você pode chamar uma outra carta mais forte, que é a Golem Mecanismo Antigo Definitivo. Aí essa carta, assim como o outro Golem, ele tem um efeito que o oponente não pode ativar cards de magia / armadilha, né, até o final da etapa de dano, mas pode ativar efeito de monstro. A mesma coisa aqui. Se o oponente ativar um efeito de monstro, cadê? Se o oponente ativar um efeito de monstro, aí a gente vai se prejudicar. E se ele for destruído em batalha, aí ele não ativa o efeito dele. Ele só vai ativar o efeito se o oponente remover ele do campo, se o oponente enviar ele para o cemitério, aí sim. Tá, e aqui tem o Golem do mecanismo antigo definitivo, que eu já comentei.
E um efeito é que se ele for enviado para o cemitério, a gente pode invocar um golem cadê? É do deck? Se for destruído, pode escolher... a gente pode invocar um golem do cemitério, tá? É só do cemitério. E aqui tá a principal carta do jogo. O gigante do mecanismo antigo do caos. Essa é uma carta que ela precisa de 4 monstros para fusão. Eu não comentei sobre números, mas com o Howitzer você precisa de 2. O Golem Megaton você precisa de 3 monstros do mecanismo antigo. O Golem, né, do mecanismo antigo definitivo, você precisa de 3, mas pelo menos um tem que ser um Golem do mecanismo antigo, senão você não chama ele. E aqui, o gigante, você pode usar qualquer monstro desde que ele seja do mecanismo antigo. Então você vai usar 4 monstros para fusão. E os efeitos dele são bem interessantes. Vamos lá. Primeiro, ele não pode ser afetado por efeitos de magia ou armadilha. Então isso já quebra um pouco o adversário porque o ataque dele é alto. Então o adversário tende a tentar tirar ele do campo com efeito de magia ou armadilha. A não ser que o monstro lá do oponente tenha um efeito muito forte ou bem interessante. Por exemplo, de reduzir o ataque a 0, de banir, aí quebra, né? Outro efeito. Quando a gente está na fase de batalha, o oponente não pode ativar nenhum efeito. Então com essa carta você consegue atacar, por exemplo, o Mech, aquele... Ó, essa carta aqui. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Mech. Esse Mech Cavaleiro Crusadia Avra Max é uma carta bem chata de tirar do campo, porque quando você tenta atacar, e você só pode atacar ele se tiver outros monstros no campo, ele tem esse efeito aqui, ó, que ele pode ganhar um ataque igual ao seu ataque. Então, 3.000 mais 4.500, a gente vai ir para 7.500 de ataque, e com isso ele quebra a gente, entendeu? 7.500 ele quebraria a gente, mas o golem do... O gigante, né, do mecanismo antigo quebra esse efeito. Tá, por fim, ele pode atacar cada monstro do adversário, e se o monstro estiver em posição de defesa, a gente ainda causa dano perfurante. É uma carta muito poderosa. E o defeito dela, claro, ela é afetada por efeitos de monstro. Mas aí, a gente entra com essa carta aqui. Quando a gente usa essa carta para fazer fusão, o monstro, no caso o nosso golem, né, do mecanismo antigo, que é o gigante, ele não vai ser destruído por efeito. Ah, mas ele ainda vai ser afetado, infelizmente. E quando ele atacar um monstro em posição de defesa, ele vai causar um dano perfurante. Legal? Então é isso. Ele pode ser destruído por efeito, se tentarem destruir. E ele também vai causar um dano perfurante. É que ele já tem esse efeito, mas aqui pelo menos é interessante. Se tentarem destruir ele, não vão conseguir. Show! Então a gente falou um pouquinho aqui sobre a parte do extra deck. Falamos sobre os monstros. Conhecemos também as cartas armadilhas. Está na hora agora de falar um pouquinho sobre as estratégias. Uma estratégia de ataque. Se você tiver no segundo turno e o adversário tiver muitos monstros, a ideia é tentar chamar esse cara aqui. Ele é aquele que quando você invoca, geralmente você ganha. Você encerra a partida com ele, tá? Mas para isso você precisa garantir que o oponente não vai ter efeitos de monstros que vai banir ele do campo ou destruir, porque ele é afetado por efeitos de monstro, exceto durante a etapa de batalha. Se você tiver como uma primeira jogada a opção de fazer fusão na sua mão, uma estratégia interessante é você chamar aqui essa carta. Ela não vai ser tirada do campo por nada, só por tributo e destruição em batalha. Aí você pode chamar, quando ela for destruída, o Weaver
com o Weaver, você compra a caixa do mecanismo antigo, e com a caixa do mecanismo antigo, você pode pegar ou uma carta de fusão, não, carta de fusão não, você pode pegar ou a estrutura do mecanismo antigo, ou você pode pegar o dispositivo do mecanismo antigo. Aí na sua vez de fazer a jogada, na próxima fase, você usa essa carta aqui para descartar alguma outra carta da sua mão, pegar uma de fusão e fazer a sua chamada de fusão de ataque, né? Então aqui é uma fusão mais voltada para defesa. O Golem Megaton, muitas vezes eu uso ele para defesa, ele é bom para atacar, ótimo, mas se o oponente tentar tirar ele do campo, eu consigo chamar esse. Se tentar tirar esse do campo, eu consigo chamar esse, o Golem. Então ele também funciona aí como uma carta um pouco mais fraca, digamos, para defesa, né? E um pouco mais forte para ataque. Essa carta, dificilmente eu chamo diretamente ela. E o Golem do mecanismo antigo a gente vai chamar mesmo aí na hora de resolver, né? Na hora de atacar. Show! A gente falou um pouquinho sobre estratégias, vamos ver aí de forma prática, tá? Só que antes de falar de estratégia, deixa eu só pensar aqui. Tem outras cartas que eu acabei não comentando. Do extra deck a gente tem, eu acabei pulando, tá pessoal? Tem aqui o balista. Com balista, quando ele é invocado, você pode chamar uma vila mecânica e destruindo uma vila mecânica, você diminui o ataque do oponente para 0. Aí você abre um espaço para atacar com qualquer um dos seus monstros de fusão. Então, esse é um efeito legal do balista do mecanismo antigo. É um efeito super interessante. Outras cartas, você pode utilizar essas magias de equipamento, mas eu não tenho nenhuma. Outras cartas são contínuas, que é mais voltado para invocação tributo, mas eu não trabalho com invocações tributo nesse deck. Essa é uma carta armadilha que você pode fazer invocações do cemitério, você traz lá os seus mecanismos antigos e eles ainda ganham 200 de ataque, mas só quando você não tem monstro. Então é uma carta que dá para você manter no seu deck também. Eu não tenho esse outro mecanismo antigo aqui porque os efeitos dele dependem bastante de dispositivo. E eu não tenho muitos dispositivos e o único que eu tenho ele é só mesmo para auxiliar o deck de mecanismo antigo, tá? Essa é uma carta boa porque quando você tira o seu mecanismo antigo e ele volta pro campo, ele vai estar com o dobro de ataque. Então se ele tem 3.000, vai voltar com 6.000 tranquilo. Ainda tem outras aqui, mas de forma geral é isso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas gameplays e ver como funciona na prática. Vamos pegar esse replay aqui. Opa, que é replay errado. Tira. Fez aqui. Tá, então nessa jogada o oponente ele tá começando. Parece que ele tá com um deck lá de Dragonzelas. A ideia aqui, já que a minha jogada, é causar o máximo de dano possível. Então, o que eu vou fazer? A primeira jogada é juntar monstros na minha mão. Então, eu vou usar uma combinação. Vou colocar aqui a carta da Vila Mecânica. Vou destruir ela. Aí, com isso, eu consigo ativar esse efeito aqui da catapulta, não é? Que é a gente destruir um card, fazer uma invocação especial de um monstro, ignorando as condições dele. E se essa carta for também para o cemitério, eu posso fazer uma outra invocação. Aí com isso, eu já vou ter no mínimo 2, mais as cartas auxiliares que eu vou adicionar aí na mão. Então eu já chamei aqui o Weaver, né?
Aqui ativou o efeito para fazer mais uma invocação. Aí eu chamei aqui uma carta para fazer fusão. Com essa outra carta eu faço uma compra, só que eu já tenho 5. Aí é o seguinte, com o vínculo do poder, eu consigo fazer uma invocação fusão e dobrar o ataque de um monstro. Lá no meu deck eu tenho o mecanismo antigo do caos, ele vai vir para o campo aqui com 9.000. Agora o oponente não pode ativar nenhum efeito. Acabou a partida. Essa foi bem rápida. Deixa eu pegar umas outras partidas aqui. Nesse caso eu também estou começando em segundo. É um deck de Blue Eyes, então eu sei que ele tem um poder forte de ataque. Logo, eu imagino que eu já não vou ganhar numa única partida, então eu vou tentar prolongar um pouco ela. Porque se eu já gasto aqui 4 cartas para fazer uma fusão, é possível que na terceira partida eu já não tenha monstros, né? O mecanismo antigo ele é bom para ataque, para defesa ele não é muito bom. Né? Por isso que eu vou tentar segurar essa partida. Aqui é para o oponente não ativar efeitos. E eu vou chamar a minha carta auxiliar aí para defesa, que é o Howitzer, né? O Howitzer. Com isso eu já tirei bastante dano dele. Se eu precisar atacar com o meu mecanismo antigo do caos, eu tenho mais chances de ganhar. Aqui ele tentou banir o meu monstro, só que ele viu que não ia ser possível, então ele baniu a minha carta de apoio. Destruiu. Agora é aquela combinação clássica. Chama o Weaver. Chama aqui a caixa do mecanismo antigo. E com ela eu compro mais um card em que eu vou poder buscar uma carta de fusão. Porque essa carta ele é um buscador. Aqui é interessante porque eu tenho 2 cartas para fazer fusões, não é? Eu tenho uma que vai ser um buscador e depois vai se tornar uma carta de fusão. E aqui eu tenho uma carta que eu vou conseguir banir monstros do cemitério que eu usei na fusão para invocar mais um monstro. Logo, a intenção é tentar fazer ele gastar os efeitos que ele tem aqui no campo. Eu não sei se era uma mágica, se era uma armadilha ou se tinha uma hand trap. Para eu fazer uma invocação limpa do meu mecanismo antigo e seguir a batalha. Lá vou eu. 4 monstros, mas eu não fiz a fusão. Eu tô tentando fazer ele gastar os efeitos. Então com a baliza eu vou adicionar aqui uma carta, né, da Vila Mecânica. Tentar selecionar ele para diminuir o ataque. Ele ativou um efeito. Com isso ele vai chamar o Blue Eyes mesmo, o dragão branco. Beleza, fiz ele já gastar um efeito. Fiz ele gastar outro efeito. Agora já está melhorando para poder articular melhor as minhas fusões. Tentar fazer ele gastar um pouco mais ainda os efeitos. Eu não sei o que ele tinha naquela carta. E por fim eu vou invocar o mecanismo antigo. Agora não tem o que ele fazer. Porque com esse efeito aqui do mecanismo antigo, ele não pode ativar nenhum efeito de monstro, nenhum efeito de mágica ou armadilha. E quando esses caras aqui atacam, o oponente não pode ativar nenhum efeito de magia ou de armadilha. O balista... o balista não, mas pelo menos o Weaver e... Vamos olhar aqui o Hogwarts.
Hearts não. Vamos lá. Ele não ativou nenhum efeito. Ele ativa efeito. Acabou. Galera, é isso. Deu aí pra gente entender um pouco como funciona esse deck, tanto de uma maneira um pouco mais defensiva quanto agressiva. Ele é ótimo para você ganhar em um número baixo aí de partidas. Então, se você estiver duelando com ele, é interessante você ganhar o quanto antes. Quanto mais você prolongar as batalhas, pior pode ser os resultados. Ele não é um deck com uma constância alta. E defeitos é que é um deck vulnerável a efeitos de monstros. E um deck que depende fortemente de fusão. Então, se você não puder ativar efeitos de fusão, ou não puder banir as cartas do cemitério, pode ser que você complique suas jogadas. Deixa aí um joinha, deixa aí um comentário, fala aí o que vocês acharam, e é nóis.